Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje, juntamente com o professor intérprete de Libras aqui, o Danley Santos, o original, hoje nós vamos aqui ministrar uma aula excelente. Chegue batendo, professor! E é isso aí. Então vamos lá. Qual será o tema da aula de hoje? Como há na tela, podemos ver textos reivindicatórios e propositivos. Essa é a segunda aula, pois a primeira vocês já tiveram com o professor Rivaldo. Mas antes de começarmos o nosso assunto, trago para vocês uma reflexão. Acompanhem comigo. Vamos lá. Somente com a legítima liberdade de expressão, pluralidade de informação, respeito à cidadania e permanente vigilância contra as tentativas de cercear o Estado Democrático de Direito, é que poderemos pensar em transformar regimes de força em regimes de direito. Paulo Miranda. Então é isso aí. Então a aula de hoje tem muito a ver com essa questão de texto, reivindicar, propositivo, a questão da cidadania, da liberdade, o direito da pessoa humana. Então aqui, hoje, eu com o professor Danley aqui, vamos aqui justamente o quê? Apresentar a vocês esse assunto de língua portuguesa, que tem muito a ver com a questão do direito, cidadania, os deveres do cidadão em sociedade. Na tela, trago para vocês a reflexão. Olha uma reflexão aí. A deusa Têmis, a deusa do direito. Por que eu trouxe a deusa Têmis, a deusa do direito? Prestem bem atenção. A espada, a balança, a justiça é cega, é para todos, sem olhar a quem. Então vejam só essa questão. Texto, língua portuguesa, o direito, reivindicar o conhecimento. Então vamos adiante. Na tela ainda trago para vocês essa questão. O estudo da língua não se limita ao conhecimento da gramática normativa, mas à prática de ler, ouvir, falar, escrever, reivindicar, lutar pelos seus direitos. Então é essa questão que nós hoje estamos vendo, justamente de que é esse trabalho de cidadão e produzir textos, ouvir também os textos de outros, ou seja, é essa questão da produção do texto e da cidadania. Na tela, trago para vocês os gêneros mais conhecidos como textos propositivos, reivindicatórios, o próprio nome já diz, reivindicatórios, reivindicar, são carta aberta, a carta de reclamação, manifesto, abaixo assinado, também podem ser produzidos com a utilização de recursos gráficos, visuais, linguagem verbal, linguagem não verbal, textos mistos, temos os textos da publicidade. Então, justamente essa questão de os textos da cidadania, reivindicar. Lembram também daquela aula que nós aqui apresentamos justamente sobre o quê? Os textos legais, os textos normativos, em que nós vimos o quê? A Constituição, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Trânsito. Então, todos são textos que mostram o quê? O direito, certo? O dever do cidadão. E quem é o cidadão? É aquele que vive em sociedade. E justamente há textos, há leis, artigos que vão gerir a nossa vida. E vamos adiante. Aqui trago para vocês mais explicações. Acompanhem comigo. Os textos reivindicatórios, como seu próprio nome indica, são conhecidos por, atenção, apresentar uma situação, problema, de forma a propor melhorias para o problema abordado, seja ele uma questão social. Vejam só, reivindicar, propositivo. Por que propositivo? Porque propõe uma mudança, propõe a questão de que um pedido social, de uma mudança. Então prestem bem atenção. E justamente para organizar, compor, tecer esse texto, esse tipo de texto, nós precisamos usar uma linguagem clara, objetiva, certo? Nós temos os pronomes de tratamento, nós temos os vocativos, há uma estrutura a seguir. Eu não posso escrever de qualquer forma, claro, porque é um texto formal. Então veja, propor uma mudança,
reivindicar um direito. Cidadania e direito. Eu acho que estamos bem claros aqui, né? E vamos caminhando. Olha aí, cidadão. A gente fala tanto em propositivo, reivindicativo, reivindicatório, mas o que é o cidadão? É ser cidadão, é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis é também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva, o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Olhando para mim, nós temos justamente a finalidade, o objetivo da nossa aula de hoje, que é justamente refletir sobre a questão do que o direito em sociedade, os deveres em sociedade, lavrados, organizados, escritos em documentos, certo? Então lembrem-se, a Constituição Federal, nós temos o ECA, certo? As leis de trânsito, tudo isso vai garantir o quê? Organizar a vida em sociedade. E hoje nós estamos vendo os textos propositivos, reivindicatórios, que são justamente quando o cidadão propõe uma mudança, reivindica uma mudança. E vamos adiante. Aqui eu trago para vocês mais informações. A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas, certo? Vejam só, exemplos que trago são a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, foram exemplos universais de luta. Aqui nós temos, para nós pernambucanos, a Revolução Pernambucana, nós tivemos aqui a luta pela independência, as revoluções, etc. Esses dois eventos internacionais, no caso, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, romperam com a ilegitimidade, certo? Aquilo que oprimia o povo. Então, justamente aí vem a luta pelo direito e pela cidadania, entre tantos outros. Também é importante lembrar que nós temos o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Do homem, da mulher. Então, também a luta pela igualdade que nós temos de mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, a questão sexual, a questão etária. Lembrar que quando a gente fala em minoria, não é quantitativo, e sim são aqueles que são excluídos. Então, é a luta que nós temos. Então, hoje, justamente a nossa aula, nós buscamos isso hoje, é despertar em você, certo? Estudante, certo? Estudante do 9º ano em especial, que isso aqui é um cidadão que vai o quê? Gerir esta sociedade, lembrar dos direitos e deveres. Então aqui, continuando, nós temos, olha aí, a Constituição, certo? Lembrar o nome do Brasil, a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã. Ela é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro e de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Olhando para mim, nós temos a Carta Magna, a Constituição Federal do Brasil, de 88, dela emana, vem, certo? As outras leis, todas partem da Constituição, que, lembrar mais uma vez, que a nossa é chamada de Constituição Cidadã. E lembrar que para a Constituição, para os textos normativos, certo? E legais, a legalidade, existe uma norma, uma estrutura. E aqui nós temos, por exemplo, veja só o que é lavrado no artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei e sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país o que? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, nos termos da lei. Olha aí o artigo 5º. Todos são iguais, todos têm direito. E nós temos ainda, trago para vocês, olha aí, no artigo 3, olhem só os direitos, os objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre e justa, também solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, de raça, sexo, cor, idade ou qualquer discriminação. Então, olhando para mim agora, mais uma vez, eu acho que já dá para entender muito bem aquilo que nós queremos na aula de hoje, que é justamente isso, é a consciência, é o direito, é a liberdade. Acompanhe esse exemplo, vejam só, reivindicando melhorias. Olha que nós colocamos para vocês um exemplo. Um morador, ele escreve dizendo: meu bairro precisa de uma área de lazer para os jovens. Como devo solicitá-la? Veja que esse morador, ele está escrevendo quem será no caso, o destinatário. Quem será, certo? Então, no caso aqui, lembrar que o destinatário, certo? Aquele a quem ele está escrevendo, pode ser um vereador, pode ser um político, claro, que vai responder por aquele bairro, certo? Um agente comunitário. Então, aqui pense, a quem devo recorrer? Que tipo de suporte posso utilizar para fazer valer minha reivindicação? Olhando para mim, lembrar que todo texto tem em finalidade, certo, o seu interlocutor, o seu destinatário, o seu receptor preferencial. Quando a gente trata de um texto reivindicatório ou texto propositivo, é importante salientar que o seu interlocutor, em geral, é uma autoridade constituída, certo? Em geral, pode ser um político, certo? No caso, constituído, um governador, um vereador, um deputado. E é importante, por isso, você aprender a usar os pronomes de tratamento. Também o verbo no imperativo, certo? E vocativos. Então, há uma estrutura. Então, nesse caso, a linguagem tem que ser uma linguagem polida, formal, direta. E segundo ponto, que tipo de suporte? O que é o suporte? É onde está hospedado aquele gênero textual. Você vai sair onde? Em um blog? Vai sair em uma carta, certo? Em um e-mail? Então, lembrar do suporte e lembrar da formalidade, o seu interlocutor preferencial. E lembrem-se, estudar vocativos, estudar o imperativo do verbo, imperativo afirmativo e o negativo, e também os pronomes de tratamento. Vocês sabem utilizar o pronome de tratamento? Quando é que nós devemos usar o você, vossa senhoria, excelência? Então, os pronomes de tratamento é algo importante, é justamente essa preocupação com a linguagem, a polidez da linguagem, a formalidade. E vamos lá, olhem aí, no caso, um abaixo-assinado. Isso aqui é uma estrutura de um abaixo-assinado aqui. Essa estrutura aqui, lembrar que foi o nosso amigo aqui, o Robertão, da transmissão, certo? E lembrar que neste ano, mais uma vez, estou falando, você acompanha aqui no EducaPE, porque haverá mudanças aqui e haverá novidades com o Robertão da transmissão. Ele que está lembrando ali a mim agora, certo? Está solicitando que eu fale justamente as mudanças do EducaPE. Então vamos lá, no abaixo assinado, certo? Olha aí a estrutura. Tem o vocativo, tem o corpo do texto e tem a área de assinatura. Vocativo, a quem devemos nos dirigir. Corpo do texto é a solicitação e a justificativa. E a área das assinaturas, linhas numeradas para a assinatura das pessoas que desejam participar da requisição. Então, aqui, o abaixo assinado é um texto reivindicatório, é um texto reivindicativo, é um texto propositivo, é aquele texto em que uma comunidade está pedindo, no caso, a uma determinada autoridade sobre um ponto, sobre uma resolução, pedindo mudanças, aliás, solicitando mudanças, certo? Então vamos adiante. Olha aí um exemplo que trago para vocês. Aqui nós temos um abaixo assinado, certo? Para a construção de uma praça pública no bairro tal. Veja só, olhem só, ao excelentíssimo senhor. Então nós temos já aqui, temos o quê? O pronome de tratamento. Veja que o que está em vermelho
certo? Justamente é a estrutura. Nós temos os cidadãos, você tem que, claro, que se identificar. Aí diz o local, no caso aí, o Mirante do Vale. O que é que eles estão exigindo, pedindo uma construção de uma praça pública. Então veja o que está em destaque. Excelentíssimo, os cidadãos, certo? O que se pede está se identificando e no final diz, na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinado por todos os cidadãos que concordam com tal petição, pedido. E há aqui a assinatura e o local, a data. Então veja só aqui, olha aí a estrutura, o pronome de tratamento, certo? A identificação, a solicitação e nós temos aqui, certo, no final, cordialmente e claro que vai ter o que? A assinatura de todos, certo? E é assim que nós vamos aprender o que? A estrutura. E aqui na tela nós temos aí, acompanham, olhem só, nesse caso, os passos para um abaixo-assinado. Primeiro, fazer uma enquete. Nesse caso, um exemplo, nesse bairro que está pedindo a construção de uma praça pública, fazer uma enquete com a população. Segundo, elaborar a estrutura do abaixo-assinado. Lembrar, como eu falei, dos verbos, dos pronomes de tratamento, do vocativo, certo? Nós temos o quê? Revisar o texto, certo? Revisar a reescritura. Agora, olhem só o último ponto. Colete o maior número possível de assinaturas. A área de assinaturas deve ter linhas numeradas para a mais hábil contabilização dos participantes. Esclareça ainda que alguns abaixo assinados são requeridos números de documentos do RG ou do CPF, está vendo? Então, nesse caso, é importante conhecer a estrutura. Nesse caso, numerar as linhas e o nome de cada um que está assinando e o seu CPF ou a identidade. Lembrar que essa parte aí é justamente quando determinados abaixo-assinados pedem, exigem esse tipo de estrutura. E vamos caminhando aqui. Olhem só, nesse caso, uma campanha. A campanha publicitária abaixo faz reivindicar. Sobre o quê? Aí diz, você sozinha, você não está sozinha, aliás. Denuncie. Veja só que é um texto que está buscando o quê? Justamente a conscientização e lembrar que contra o quê? A violência à mulher. Você não está sozinha. Denuncie. Então, quando diz denuncie, lembra, olha o verbo no imperativo. Certo? Então, conhecer a estrutura. É claro que, toda vez, repito, que quando nós falamos em texto reivindicativo, certo? São textos que vão reivindicar, o próprio nome já diz. Então, veja, quando lemos essa campanha, falamos sobre a violência contra a mulher, porque devemos lutar contra isso. Aí tem argumente, defenda a sua ideia. Você não está sozinha. Está pedindo o quê? Que você, certo? Mude uma determinada situação de violência e vai encaminhar-se, lutar contra aquilo. Então é importante, prezado estudante, vocês em sala de aula, como seu professor, em especial professor de língua portuguesa, organizar, arquitetar um texto, certo? Reivindicatório, fazer valer o papel da cidadania, o direito, essa liberdade. Vocês podem perguntar, mas por que desta aula? Justamente a consciência da cidadania. E também aqui eu peço, certo? Mais uma vez, como texto propositivo, reivindicatório, continue conosco aqui no Educa PE, se acompanhando o Robertão da transmissão. Tirem uma foto assistindo aí as nossas aulas e mandem para o Instagram do Robertão da transmissão. Olha aí, estou aí reivindicando, solicitando a vocês, que são o meu, claro, o meu interlocutor preferencial. Então vejam só aí as palavras argumento, convencer e comprovar. Então vejam só três palavras, aliás, três verbos impactantes. Nesses textos temos que argumentar, convencer e comprovar. Eu não posso utilizar de achismos. É sempre importante lembrar que é bom evitar. Eu acho, eu penso, eu vejo, eu sinto. Então, eu argumento, certo? Argumentar, convencer, certo?
Como é que a gente convence? Através de quê? De argumentos, certo? Mas baseados a partir de pesquisas, certo? Provar. Então, argumentar, convencer e comprovar. E aqui, mais uma vez, não deixe o vírus contaminar sua inteligência. Justamente nós observamos, é um texto que está buscando de que você, estudante, tenha, aliás, que você, cidadão, tenha uma mudança de postura. Não deixe, olha o verbo no imperativo, justamente esse texto está dizendo que na época da pandemia, lute para continuar estudando, para lutar, certo? Contra o vírus da desinformação. E vamos adiante, nós temos aqui a carta aberta, certo? Integra os gêneros textuais, norteados pelo caráter argumentativo. Lembrar que quando falamos em argumentar, argumentativo, nós temos o quê? Uma base. Então, a argumentação. E fugir sempre daquilo que chamamos de achismo, como eu falei a vocês. Então, nós temos o abaixo-assinado, a carta argumentativa, nós temos as campanhas. Então, é essa a questão de uma mudança de papel, uma mudança, certo? Fazer valer a sua cidadania. E aqui, olha aí o exemplo de uma carta aberta à população. Carta aberta à população. Quando a gente fala em carta aberta à população, justamente nós temos o quê? A diferença dela da carta pessoal, o próprio nome já diz, ela é aberta à população para todos. O seu destinatário não é uma pessoa, e sim um coletivo, é uma carta que um determinado grupo está expondo, certo? Expondo o quê? Justamente uma solicitação sobre um determinado ponto, sobre uma determinada situação. Por isso o nome, carta aberta. E ela pertence a um texto epistolar, epístola, carta. Só que existe a carta pessoal e a carta aberta. Então vamos lá, textos reivindicatórios, nós aprendemos a carta aberta, o abaixo assinado, certo? Justamente são textos que fazem valer o nosso direito e o nosso dever como cidadão. E lembrar da Constituição, etc. Olhem aí um exemplo de um vocativo. Veja só a diferença. Mãe só tem uma. Uma o quê? Mais adiante eu tenho mãe só tem uma. Veja a diferença aqui nesse caso. Olha aí a importância do segundo caso. Mãe, olha aí, com vírgula, um vocativo. Só tem uma. Então veja só o vocativo, o pronome e os verbos são pontos importantes nessa questão do conhecimento dos textos reivindicatórios. E aqui trago para vocês a lista dos pronomes com as suas abreviaturas e também para quem se destina. Vossa Excelência, autoridades governamentais. Vossa Magnificência, reitores de universidade. Vossa Alteza, príncipes e duques. Vossa Majestade, reis e imperadores. Vossa Reverendíssima, sacerdotes. Vossa Eminência, cardeais. Vossa Santidade, o Papa. Então vejam só, por hoje nós encerramos por aqui a nossa aula, certo? A nossa conversa, o nosso bate-papo sobre os textos reivindicatórios, propositivos, essa continuação e justamente buscar o quê? O nosso direito à cidadania. Agradeço a Jonathan da transmissão, agradeço aqui ao Robertão da transmissão, também ao professor Jefter, que está ali, certo? Mandando um abraço para todos que já vai entrar. Isso aí, olha aí, o Robertão da transmissão, acompanhar aqui o Insta do Robertão da transmissão, lembrando as novidades deste ano 2022, que até agora não posso falar, mas haverá, com certeza, o Robertão mandando um abraço. E a Danley aqui, o nosso professor de Libras, mais uma vez, te batendo, professor. Os amigos aqui, e um forte abraço a todos vocês aqui. Continuem conosco aqui no EducaPE. Lembrar que aqui no EducaPE, certo? Está o quê? Todo o conhecimento para vocês. Um forte abraço do professor Robson Tavares.